Oi, tia. Oi, Duda. Tia? Oi, Anderson. Eu não estou te vendo. Ah, agora eu estou. Espera só um pouquinho, tá? Tia Carla já vem. E eu vou fechar a janela. Ok, Espera só um pouquinho. Baixa o áudio. Hã? Matheus está entrando agora. Matheus. Oi, tia. Ah, tá. Esperar um pouquinho, Caio. Tia, de história? Nós vamos fazer história agora. Eu vou explicar o que eu quero da matemática e a gente vai entrar em história. Tá? Mas a gente não vai fazer a 4 e a Eu que vou tá na 3. explicar como eu quero, Matheus. Espera Ah, um tá. pouquinho. Tá bom? Esperar só um pouquinho, Caio. Vou esperar um minuto. Falta uma da 3 e várias da 4 para fazer. Mas aí, vocês sabem que ali a questão 4 é um levantamento de informação que a gente vai ter referente ao tamanho dos alunos da turma do 5º ano, certo? Não é dessa. A gente vai precisar da altura de vocês, o comprimento. Então, o que a tia Carla vai pedir? Já estou começando a explicar, né? Era a questão. Então, o que eu vou pedir? A questão 4, vocês vão pedir para a mãe, para o pai, para quem estiver aí com vocês, tirar a medida de vocês. Vai tirar o comprimento de vocês, certo? Para ver quanto em altura vocês têm. Tirando a medida de vocês, vocês vão anotar essa medida de vocês num cantinho aqui no livro de vocês. Só isso, tia Carla? Só isso. Por quê? Porque amanhã, com a medida do tamanho de todos vocês, em live, nós vamos fazer a questão 4. Então, cada um de vocês tem que saber a altura de vocês. Fala, Matheus. E a que tem entre a 3 e a 4? Só um pouquinho, você não deixa eu terminar de explicar? Certo? Então, na questão 4, o que vocês terão que fazer? Terão que tirar a medida do tamanho de vocês, anotar no cantinho, porque essa questão 4 faremos na live de amanhã com a aula de matemática que teremos, certo?
A questão que está entre a 3 e a 4, que é onde pede para recortar e montar a régua no caderno de apoio, eu vou mostrar para vocês. A régua do caderno de apoio está lá no final, na página, na página 207. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar essa página do livro, vão tirar a página, recortar direitinho a régua, unir, né? Bem direitinho ali, unir. Como é que eu vou unir? Eu junto ela, não posso botar o papel em cima, senão eu vou tirar a medida certa da régua. Eu vou colocar do lado e vou botar a fita durex em cima. Vai ficar perfeito. Colocar a cola do lado? Não é para colar, é para botar a fita durex. Ah, tá só do... Porque você não vai poder botar um papel sobre o outro. Senão você vai tirar a medida. Você vai colocar o papel um do lado do outro e colar com a fita durex. Certo? Colar com a fita, né, tia? Ou com fita durex, porque é transparente. Outra fita não dá. A não ser que você cole no verso. Aí sim. Aí pode ser qualquer fita. No verso da régua. Colando isso, tá? O que vocês vão fazer? Ali pede, diz assim, indique a medida em centímetro de 2 objetos da sala de aula. Nós não estamos na sala de aula. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar algum objeto da casa de vocês em centímetros, tá? Vão medir e vão anotar ali o nome do objeto e do lado os centímetros dele. Pode ser qualquer objeto, né, tia? Qualquer objeto da casa de vocês. Perfeito? Tá. Então, essas duas atividades serão corrigidas amanhã na aula de matemática. Certo? Caio, como você chegou atrasado, assista a aula da explicação das duas atividades. Certo? Essa do material de apoio que é de 2 objetos da sala, eu entendi. Tu falou agora, eu entendi. Isso. E a 4, o que você vai fazer? Você vai pedir para o pai e para a mãe tirar a sua altura, a medida da sua altura. E vai anotar no cantinho ali da questão 4. Em qualquer cantinho que tu quiser. A atividade 4 faremos também amanhã na live. Com as medidas, tá? Com a altura de todos os amigos. Que a gente precisa para poder fazer o levantamento ali do gráfico. Certo? Entendeu? Entendeu, Caio? Entendi. Então, tá. Então, matemática fechou. Eu quero agora que vocês peguem o livro de história. Lá no livro de história, na página 185. 185. Essa matéria eu não entendi muito bem, tá? 185. Que matéria? Essa? De matemática? Não, tia, essa de coisa. De história? É. Você leu? Eu li um pouco, tia, só que daí assim, eu respondia e eu acho que tá certa as minhas respostas. Daí eu vou corrigir contigo. Tá bom. Vamos primeiro fazer uma leitura. Lá na página. Primeiro eu quero que vocês olhem a página 184. Lá na página 184,
nós temos algumas figuras nessa página. Eu quero que vocês analisem essas figuras, observem elas, e o que é que vocês conseguem perceber dessas imagens? Que elas não têm pintura. Tá em preto e branco. Tá, que ela tá preto e são branco. antigas. O que mais? São fotos de anos mais antigos. O quê, Duda? Que até que ela não ouviu? São fotos mais antigas, não Fotos antigas. Tá, o que mais? Vocês acham que são figuras iguais? Figuras diferentes? Imagens? A primeira ali, a primeira só mostra carros e pessoas, que é que é na cidade. Tá. E do outro mostra um trem. Aham. Depois na outra mostra uma fábrica de escritório. Fábrica de escritório. Isso pode informar alguma coisa para gente? Pode, O quê? pode. O quê? Que antigamente era diferente as coisas? Que antigamente era Não diferente? tinha. Os carros não são mais assim. Que os carros não são mais assim? Hoje em dia não tem. Não, as pessoas. A República não investe mais nos trens. Não investe Sim, mais trilhos nos trens? Fala, Duda. E os objetos aqui, né? Tipo os carros, e meio que se inovou, né? Porque aqui nesse trabalho não tem um computador, né? Estão usando livros, máquina de escrever, eu acho. Eu acho que as coisas mudaram dessa época para cá bastante, porque a gente acho que as coisas mudaram, elas se inovaram. Perfeito. Na verdade, o que mostra aqui é diversos grupos de uma sociedade, né? E que esses grupos eles foram se construindo ao longo do tempo. Existem momentos da história retratada aqui. Ou seja, um momento ali onde tinham pessoas e carros numa determinada rua de São Paulo, depois mostra, né, um trem fazendo o caminho entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, isso lá no ano de 1880, e depois vai mostrar 1914, uma fábrica, um escritório, né, de uma indústria da época. Então, isso está mostrando para a gente que, ao longo do tempo, a sociedade brasileira ela foi marcada por diferentes grupos sociais. E isso se deu também devido a toda uma história, desde lá da época da monarquia até hoje, nos dias atuais que estamos vivendo, que estamos agora no sistema republicano, certo? Então, nós vamos hoje ver justamente quais essas mudanças e essas transformações que ocorreram aqui no Brasil no século XIX. Então, para isso, eu vou pedir para o Matheus iniciar a nossa leitura. As grandes transformações no Brasil do fim do século XIX. Do litoral ao interior do Brasil, surgiram vilas, povoados e cidades que, com as atividades realizadas por seus moradores, tornaram-se centros urbanos com características próprias. No fim do século XIX, outras transformações interferiram
na paisagem urbana, impondo à população novas formas de organização da sociedade. Só um pouquinho. Então, vejam bem, essa época que o Mateus acaba de ler era uma época onde tinha escravos, onde a sociedade, né, tinha pessoas escravizadas para fazer o seu tipo de trabalho, certo? Que ao longo do tempo isso foi acabando aqui. Então, uma das transformações que se dá no final do século XIX, né, que vai lá justamente a Lei Áurea, que ela vai acontecer em 1888. O que é a Lei Áurea? Quem já ouviu falar? Tia, a gente já estudou, mas eu não lembro o que é. Acho que é a Consegue proibição se de... lembrar? Tia, não é que ela assinou contra os escravos? Ela assinou, muito bem, uma lei libertando os escravos, né? Libertando os trabalhadores que eram escravizados. Vamos ler um pouquinho sobre isso? Duda, pode ler. Nas últimas décadas do século XIX, a Lei Áurea, em 1888, concluiu um processo de libertação dos trabalhadores escravizados, restituindo-lhes a condição de homens livres e possibilitando que se tornassem integrantes da classe de trabalhadores que recebiam salários. Observe como o jornal Gazeta de Notícias noticiou o fim da escravidão. Então, aqui eles mostram, né, um jornal da época retratando essa lei que a princesa imperial, que era quem? Princesa Isabel. Isabel, né? Dando a liberdade, fazendo com que os escravos se tornassem trabalhadores livres, aonde tinham o direito a um salário, certo? Pode falar, Mateus. Tia, eu li no jornal ali, que ali no começo tá a princesa com Z. Sim, mas devido à forma da ortografia da época, tá? Que teve alteração. Hoje é com S, certo? Fala, Anderson. Ali também tá botando Brasil com Z. Isso, a forma escrita da época. Viu que até a nossa linguagem, a nossa ortografia também passa por transformações, e isso para melhorar, né? E porque também o Z, ele tem um zil, né? Tem um som de Z. Continuando, então. Anderson, pode fazer a leitura do próximo parágrafo. Então. Tia, eu queria falar que os outros países escrevem Brasil com Z também. Sim, aí é É verdade. deles, né? Tu tava Anderson, falando mutado. achou, Anderson? Tá. Então vamos lá. Eu falei, eu tô falando mutado. Nesse período, a economia brasileira cresceu, principalmente na região sudeste, com o desenvolvimento da lavoura de café. Os ricos fazendeiros passaram a investir na comercialização do produto, impulsionando dessa forma a criação de brancos. Indústrias, casas, comerciais e redes de transporte, em especial, a construção de estradas de ferro. Assim, favoreceu a integração do litoral com o interior, proporcionando maior rapidez
do comércio e promovendo o crescimento da população em regiões pouco habitadas. Vejam bem, então. Olha só como uma coisa leva a outra. Nessa época, a lavoura do café era a época do café. Então, era uma época onde o café valia muito. Então, os fazendeiros do café eram pessoas muito ricas dessa época. E aí, tinha um automóvel? Tinha. Mas né, que tinha que transportar esse produto para outros lugares, o carro nem sempre era adaptado para isso, porque não podiam, né? Eles acabavam o quê? Levando, construindo as ferrovias para facilitar esse transporte. Então, foi aonde feitas essas construções, para poder estar carregando. Então, houve a mudança. Então, tinha a libertação dos escravos nessa época, os escravos passaram a ser homens livres, aonde tinha o direito a um salário, tá? Tinha também a produção do café, aonde era, na época, uma moeda para o Brasil, porque era um produto de grande valor, e com isso acabou crescendo, aumentando produção, as indústrias, né? A rede de transporte também começou a mudar. Fala, Anderson. Anderson. Mas as pessoas respeitavam, né, essa lei? Elas respeitavam essa lei? Respeitaram uma lei como outra qualquer. Tá? Lei era respeitada. Eu pensei que assim, alguns brancos não iam gostar muito, mas mesmo assim iam fazer isso. Mas olha só eram livres, né? Quem tinha sua carta de alforria, ali dado a lei de liberdade, tá? Pela princesa. Certo? Continuando, então, página 186. Caio, pode fazer a leitura. É ali na 186, né? Isso. As transformações do fim do século XIX e início do século XX. O progresso era motivado pelo desenvolvimento da indústria e acontecia em vários países do mundo. As poderosas máquinas utilizavam aço e ferro para produzir equipamentos, trilhos, locomotivas, entre outros produtos. Era um tempo de muitos estudos científicos e de realizações técnicas que transformaram profundamente a vida social, trazendo conforto e bem-estar para a sociedade. Observe as imagens desta página que retratam esse momento de transformações em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, vejam bem, essa época onde teve, né, a utilização do ferro, do aço, aonde veio as indústrias, isso acabou tendo um efeito de progresso. A cidade começou a ser desenvolvida, tá? E ali mostra, né, a plataforma de embarque da Estação da Luz, ali em São Paulo, isso de 1900 a 1910, e ao lado nós temos a Avenida Central, recém-inaugurada, em 1905. Então, vejam bem a evolução das cidades
na época, né, no final do século XIX para o início do século XX. Fala, Matheus. Tia, que torre que é aquela ali que tá ali no Augusto Malta? Como é que Uma é? fábrica. Oi? É uma fábrica É aquela uma torre. fábrica de tecido, né? Por que Fábrica é tão grande? Tem andares? Oi? É porque tinha andares, por isso que é tão grande. É porque tinha o quê? Andares. Sim, é um tipo de um prédio ali, Ah, tá. né? É Eu fábrica pensei, de porra, Torre, né, tia? É uma torre, né? eram fábricas, né? Aqui eram a foto do meio operários. Então, vejam bem, é uma época onde as fábricas começaram a vir para o Brasil. E começou o quê? A se desenvolver aqui, dando trabalho, dando condições melhores, né? Na parte social e econômica. Certo? Ali, ó, página. Fala, Matheus. qual foi o primeiro país descoberto, vamos dizer assim? Primeiro país? Aham. Não sei te dizer. Eu sei que Estados Unidos é um Só país. para saber. Quê? Estados Unidos, país bem velhinho. Ah. Verdade. Europa também. A gente pode verificar. Ah, tia, tem um Tá? país muito antigo também. Tem um país muito antigo também que é a Grã-Bretanha. Isso a tia Carla não sabe. A gente pode pesquisar para ver qual o país mais antigo, né? A gente pode pesquisar. Vamos voltar ali, ó, página 187. Pode ler, Anderson. Tá mutado? Posso. Os governos republicanos. As transformações que estavam ocorrendo no fim do século XIX no Brasil contribuíram para a instauração da República no dia 15 de novembro de 1889, pelo militar Marechal Deodoro da Fonseca. Com isso, chegou ao fim do governo monárquico de Dom Pedro II. República é uma palavra de origem latina que significa coisa pública. Dessa forma de governo, as pessoas podem escolher seus representantes por meio de eleições e também serem escolhidos para governar o país. Muito bem. Gente, a República para o Brasil nessa época, né, ela era muito benquista. Os brasileiros queriam. Por quê? Porque era sinal de crescimento. Todo mundo via e apostava pela República na questão de desenvolvimento econômico e social, né? Por quê? Porque a República permitia a participação do povo, coisa que a monarquia não deixava, certo? Então, eles achavam que o povo participando da República, por seus representantes, iria ser bom, porque iriam colocar no governo as vontades do povo. Ia ser justo, né, tia? Assim. Isso mesmo. Embora, né, sempre lembrando que mesmo sabendo que o Brasil, na época, né, tinha uma grande parte de povo pobre, humilde, e que, com falta de educação, pouco sabiam, né? Sabiam da conquista que a República poderia fazer, certo? Por quê? Porque vinham
de uma construção da monarquia. Então, eles queriam almejar, eles estavam almejando essa república. E vocês sabem que a república se deu por quê? Pela insatisfação de muitos da época, né? Fala, Matheus. Era um ato para o Brasil se tornar independente, né? Querendo ou não, era um ato para o mundo todo. Que daí todo mundo ia achar uma notícia, né? Perfeito. Seria uma notícia, mais um país se tornando independente. Na verdade, eles já eram um país independente, porém com um sistema monárquico, né? Então, tinha o rei, o povo não podia votar, ele não podia fazer as suas escolhas. Até que 15 de novembro é proclamada a República do Brasil. Então, vocês já sabem que proclamar é anunciar. Então, 300 anos foi que o Brasil foi independente? Oi? O Brasil foi praticamente 300 anos dependente, desde 1500 até 1800. Monarca. Dependente, 300. independente. Lembra quando ele faz a independência do Brasil? Em que ano que é, tia? A independência em 1888? Foi um ano depois. 300 anos ainda, querendo ou não. Dependente o Brasil. Então, vamos lá. Atividade. Observe a imagem a seguir e responda as questões. A imagem que vocês estão olhando lá é uma imagem da proclamação da República no Brasil. Foi tirada de uma revista, né? Lá do ano de 1889, lá do Rio de Janeiro. E diz assim: glória à pátria, honra aos heróis no dia 15 de novembro de 1889. Certo? E ali do lado diz assim, letra A, no centro da imagem, a figura feminina representa o quê? A República. A República. Letra B, o personagem ajoelhado à frente da República feminina, da figura feminina, representa... O dia de escravos. Não, o que ele carrega ali na mão? Coroa. Uma coroa. A coroa representa que tipo de governo? A monarquia. Então, aquele homem ajoelhado está representando o quê? A monarquia. Ao fundo da imagem, é possível observar quem? Marechal Deodoro da Fonseca. Perfeito, pois ele proclamou a República. Depois, questão 2. A população, de maneira geral, não participou dessa mudança política, nem compreendeu muito bem o que ela representava para o país. Não houve grandes mudanças na vida da maioria das pessoas. Lembra que a tia Carla falou que foi anunciada, né, a proclamação da República? Proclamado. Uma participação direta do povo. Então, ali está mostrando o local aonde foi feita a proclamação da República. Vocês conseguem identificar que local é esse? São Paulo? Não, eu não quero que diga o estado.
Eu quero que vocês olhem onde estão as pessoas ali. Quem são essas pessoas e aonde elas estão? São tropeiros. Não são tropeiros. Gente, olha o tipo de roupa. É republicano? São guardas. Eles são São guardas. são militares. Muito bem. E esses Guardas militares, eles estão aonde? No quartel? No quartel. Perfeito. Joia. Então, ali, ó, na letra B, diz assim: a que grupo pertencem os personagens retratados no quadro? Qual foi esse grupo? Militar. Militares, né? Grupo militar. Eu coloquei os militares. Eu vou colocar militares entre parênteses grupo. Tá. Em Coloquei os que local a proclamação no da quartel. República se deu? Oi? Quartel No militar. Quartel militar. Quartel, muito bem. No quartel. Tia, O quartel já tem quer que ser ser maiúsculo, militar, né? Oi? Tem que ser maiúsculo o quartel, né? O no quartel. Agora, se Mas você quartel o quê? quartel, aí sim. Ô, tia, Oi? eu queria te falar que eu pesquisei qual é o país mais antigo do mundo. Qual? Tia, eu pesquisei e deu que é Japão, tia, no Google deu Japão, que ele... Peraí, tia, eu vou ver aqui direito em qual ano. Ó, tia, diz assim, ó, Faz sentido ser o Japão. o Japão é o país mais antigo do mundo, tendo sido formado em 660 AC. AC quer dizer antes Antes de de Cristo. 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 Isso. Perfeito, Caio. Vamos voltar agora. Letra D. Tia. Letra D. O povo está presente no evento retratado? Não. Não. Eu não entendi. Oi? Povo, a pessoas- população, Anderson. Ah, tá, não. Eu, Não Anderson? está. Gente, são as pessoas. O povo que ele fala aqui são as pessoas, a sociedade. Eles estavam presentes ali? Não. Não. Vocês podem até completar. O povo, não. Ponto. Ponto final. Letra maiúscula. O povo ficou acraseado, margens. É as margens, né, tia? Desculpa, a margem. Ah, tá. O povo ficou às margens. Não, a margem. O povo é singular. Ah, tá. Então, a margem, singular. Dois acontecimentos. Ponto final, tia. Era aula, Eu né? tiro. Perfeito? Deu? Então tá, pessoal, postando tudo e colocando tudo lá no nosso grupo de estudo, perfeito? Ó, Tia, eu vou botar hoje o que não coloquei amanhã. Ontem, tá? Das imagens das tá, colagens. tá. Aquela Eu também não coloquei. de 2 eu vou postar só de noite, porque daí meu pai e minha mãe vai estar em casa, tá? Tá bom. Beijo. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Até amanhã. Boa tarde. Almoço aí, tia. Tchau.
Tchau, querido. Até amanhã.